Continuando nosso assunto sobre as revoluções inglesas do século XVII, é muito importante salientar que após a morte de Elizabeth I, não existiam herdeiros que pudessem ocupar o seu trono. Dessa maneira, o seu primo, que era o rei da Escócia, um país muito menor em relação à Inglaterra, o rei Jaime, ou Jaime, assume o trono da Inglaterra e ele, apesar da Inglaterra ser anglicana, a rainha Elizabeth ser conhecida como uma rainha protestante, o James ele era declaradamente católico, né? E foi, inclusive, durante seu reinado, uma das coisas mais interessantes que ele fez foi uma tradução da Bíblia, uma que nós encontramos hoje com o nome de Bíblia King James. É interessante pensar que durante o reinado de James ele manteve uma relação relativamente tranquila com o parlamento, que foi o grande desencadeador do processo revolucionário. Por quê? Porque durante o reinado de Elizabeth I, a coroa mantinha boas relações com o parlamento, que já era dividida em duas câmaras, a dos lordes e a Câmara dos Comuns. A dos lordes, como seu próprio nome diz, representavam as pessoas com títulos nobres, condes, duqueses, marqueses, os nobres que faziam parte, muitas vezes, da aristocracia inglesa, enquanto que a Câmara dos Comuns era ocupada por pessoas que tinham nascido sem títulos nobres. Então você deve pensar, por exemplo, que ocupavam a Câmara dos Comuns pessoas pobres, humildes, trabalhadoras. Não. Tinha direito a participar da Câmara dos Comuns pessoas com uma renda estabelecida, o que fazia com que a Câmara dos Comuns fosse composta por burgueses ligados à atividade comercial e a grandes proprietários de terra que não fossem proprietários de terra com títulos de nobreza. Desde aquela época, a Câmara dos Lordes tomava todas as decisões e fazia um papel que durou até mais ou menos ali perto da Primeira Guerra Mundial, que era o papel de fiscalizar as ações da Câmara dos Comuns. Os projetos propostos pela Câmara dos Comuns deviam ser aprovados pela Câmara dos Lordes. Uma vez que esses projetos fossem aprovados pela Câmara dos Lordes, eles passavam pelo crivo do rei ou da rainha. Só que naquele momento quem tomava boa parte das decisões era o rei. E apesar de James ter mantido uma certa amistosidade com o parlamento, ele fechou uma vez ou duas durante seu reinado. Mas o grande problema foi o seu filho, Carlos I, que resolveu aumentar os impostos para pagar uma guerra contra os povos católicos na Escócia e na Irlanda. Então, esses impostos, que eram muitas vezes arrecadados em cima de tributações dos burgueses e das pessoas ligadas à atividade comercial, foi forçadamente aprovado pela Câmara, porque uma vez que os comuns se mostraram contra o projeto, o rei mandou fechar o parlamento. E aí explodiu a primeira parte dessa revolução, que é a chamada Revolução Puritana, encabeçada, por Oliver Cromwell. Puritano, nesse contexto, é o protestante, é o evangélico que nós conhecemos hoje. Então, Oliver Cromwell ele era um puritano da Câmara dos Comuns e acabou liderando o movimento revolucionário ali em 1640. Quando esse movimento revolucionário triunfa, o rei Carlos é morto, inclusive é o único monarca morto nesse processo, e é fundada a República de Cromwell. República vem do latim, coisa pública, res public,
coisa pública, deveria ser um governo mais democrático, onde o povo tomasse mais decisões, mas o que foi, na verdade, foi um processo, um momento político em que Oliver Cromwell tomou as decisões, né, de maneira isolada. Ele era conhecido como Lorde Protetor. E ele ali ficou mais ou menos 10 anos no controle da Inglaterra, fez os atos de navegação, um governo ditatorial, tomou todas as medidas que ele achava que eram necessárias. E uma vez que ele morreu, seu filho Richard foi colocado no poder, mas o Richard não tinha a mesma capacidade de liderança que seu pai, né? Não tinha a mesma força e a capacidade de fazer os seus inimigos terem medo dele. Então, os setores do clero, da nobreza e até da burguesia se juntaram para poder afastar o Richard do trono, fazer com que ele abdicasse. E a partir da sua abdicação, houve então a restauração da monarquia Stuart, ali no filho de Carlos I, o James II. E aí nós temos mais um processo envolvendo uma série de conflitos, onde o monarca não se adequava ao parlamento que tinha colocado ele no poder, tinha reconduzido a sua família ao poder. Ele achava que aquilo era um direito divino, né? Os reis se apoiavam no direito divino para poder justificar os seus reinados. E aí, nesse contexto, foi que nasceu a Gloriosa, onde a irmã do rei, a Maria Stuart, foi colocada no trono. E a Maria foi feita essa transição porque ela era casada com o príncipe das Antilhas, o governador das Antilhas, ou seja, a região que posteriormente nós conheceríamos como Holanda, o Guilherme I, que na Inglaterra ele é conhecido como William, e o Guilherme de Orange, né, como ele era conhecido antes de assumir o trono da Inglaterra, marchou com seu exército por Londres, e aí o rei fugiu. Uma vez que ele chegou até o trono, ele passou essa liderança do trono para sua esposa, a Maria. E aí a Maria Stuart foi coroada, e pela primeira e única vez na nova Constituição da Inglaterra, que era a Bill of Rights, né, a Declaração dos Direitos, que entre outras coisas deu maior autonomia e poder ao parlamento, pela primeira vez o marido da rainha ele foi coroado enquanto rei, que era uma coisa que não era, e até hoje não é considerado lícito dentro da Constituição inglesa. O marido da rainha, ou a esposa do rei, tem títulos reais, mas não é coroado enquanto rei ou enquanto rainha, o que significa que ele não tem os mesmos poderes que o seu cônjuge. Mas por que recebe esse nome, essa Revolução de 1688? Porque não foi derramada uma gota de sangue nessa transição entre o rei e a rainha da mesma dinastia Stuart. É isso. Nós nos vemos nas próximas aulas. Valeu!